Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa nos inclinar a entendimento da sua palavra. Pai, estamos diante da tua palavra. Fala conosco esta noite por tua palavra. Que teu Espírito abra o nosso coração para nos dar o perfeito entendimento. Nos conduza, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos dizer por tua palavra, para que a nossa edificação seja verdadeira, seja plena, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tendo mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, estes versículos, às vezes as igrejas falam para corrigir os irmãos, para que os irmãos não faltem o culto, para que os irmãos estejam sempre na igreja. E hoje nós vamos entender o que é que o escritor de Hebreus falou aqui aos seus ouvintes, né? Irmãos, naquela época que foi escrito este livro, os irmãos estavam tendo perseguição sobre a vida deles, a opressão dos judeus. Aqueles irmãos judeus que se convertiam ao cristianismo estavam sendo perseguidos pelos judeus a voltar para o judaísmo tradicional. Então, muitos irmãos, ao fato de ser perseguidos, a pressão que estava sobre eles abandonavam a congregação para voltar para o judaísmo. Então, o escritor de Hebreus escreve este versículo para exortar esses irmãos a não abandonar a sua congregação. A carta aos Hebreus foi escrita a cristãos judeus que estavam sofrendo perseguições e pressão para abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo tradicional. O capítulo 10 enfatiza. Olha o que esse capítulo 10 enfatiza: o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Onde é que a gente vê isso? Hebreus 10, do 10 ao 14. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando ofertas, muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado para sempre, assentou-se à destra ou à direita de Deus. Desde o momento em diante, encontra-se à espera, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. O escritor de Hebreus diz aqui que Cristo foi o sacrifício perfeito. Uma vez só que aconteceu o sacrifício foi suficiente para o plano de Deus se estabelecer. Ao contrário, os sacerdotes colocavam sacrifício todos os dias, e esse sacrifício não prestava para pagar os pecados. Mas Cristo, uma vez só, ele aniquilou o pecado. Foi o sacrifício perfeito. Glória a Deus. A necessidade de permanecer firme na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. O escritor de Hebreus exorta os irmãos dizendo: ficamos firmes na profissão de sua fé. Aquele que você conheceu, aquele que você entregou a sua vida, fique firme nele. Porque eu tenho que continuar firme sem se abalar, porque é fiel aquele que prometeu.
Aquele que veio sobre nós, que abriu a nossa mente, que nos transformou, Ele é fiel para cumprir com o que Ele prometeu. Que foi que o Senhor nos prometeu? Que nos daria a vida eterna. E estaríamos para sempre com Ele. Ele disse que foi preparar lugares para nós. Ele foi abrir os portões celestiais. Então toda a promessa de Cristo é fiel, porque Ele é justo e fiel para cumpri-las. Então o que cabe de cada um de nós? Ficar firme, sem se abalar, como os montes de Sião que não se abalam. Irmãos, diante deste mundo no qual nós estamos, o que está se passando, o que está se levantando, nós que somos santificados por Cristo, devemos ficar firmes, irmãos, não se abalando, vendo tudo e sabendo o que é que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Está anunciando a volta do Senhor. Aleluia. Agora aí na Rússia teve uma nevasca que acabou com tudo, de uma forma que nunca teve na Rússia. Uma nevasca para, acho que foi 3 meses, foi uma semana, e inundou tudo de neve. Isso não é normal, irmãos. Isso que está acontecendo não é normal. Jesus disse que haveria mudanças de clima, o mundo seria abalado. Então isso tudo, irmãos, está apontando para a volta do Senhor. Veja como está o nosso país, irmãos. Como o mal hoje é bom, e o bom é o mal. Um irmão nosso, um pastor, está sendo massacrado na universidade. Por quê? Porque ele se impôs na palavra de Deus. Então a universidade de limpeza está massacrando ele. Tem uma ameaça de morte, ameaçando, querendo tirar ele da faculdade, porque ele se impôs diante da palavra. Ele ficou firme na palavra e está sendo ameaçado. Imagine como estão as coisas. Isso tudo anuncia a falta de amor. O amor está se esfriando. Então, se este amor se esfriar, aponta para quê? Para a volta de Cristo. O Senhor disse que esses tempos que chegavam perto de sua volta seria como os tempos de Noé. E como eram os tempos de Noé? Era dente por dente e olho por olho. Ninguém era ninguém não, irmãos. Casava, se dava casamento, edificava, plantava, ninguém estava nem ali. Estamos assim, irmãos. Mas isso não é normal. Isso aponta para a volta do Senhor. Então nós que sabemos disso, o escritor de Hebreus diz: ficai firme na profissão de fé, a qual você fez com Cristo. Não se abale, nada pode te abalar. Tudo que se levantar, nós já sabemos o que é que está acontecendo e vai ter que acontecer, porque a palavra tem que se cumprir. Glória a Deus. Mas nós devemos ficar firmes, sem se abalar. É necessário de permanecer firme na fé, porque se bambearmos, irmãos, a queda vai ser grande. Você nem vai ver a hora. A vida cristã, vivida em comunhão, não isoladamente. Irmãos, não existe você ser crente dentro de casa. Não existe, irmãos. Ninguém vai suportar. Você não consegue estudar a palavra de Deus sozinho. Você não consegue ter comunhão com Deus sozinho. Você não vai conseguir orar sozinho, irmãos. Um momento você vai precisar dos seus irmãos para pedir oração. Um momento você vai precisar da comunhão dos santos para estar firme. Pois todos nós somos propícios a balançar, irmãos. Todos nós. Não é porque eu estou aqui na frente, nada vai me pegar. Não, eu posso tropeçar. Mas o que vai me ajudar é a oração dos santos. Glória a Deus. A oração dos santos. Se eu faço parte do corpo, como é que eu vou sobreviver sozinho? Uma mão pode sobreviver sozinha, sem o corpo? Não tem como. Se cortar aqui, apodrece. Então, nós não podemos estar longe da comunhão, irmãos. Não podemos estar longe da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, e consideramos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que a igreja faz. A verdadeira igreja estimula ao amor e às boas obras.
possa estar aqui preocupado do que vai entrar aqui agora, o que você vai botar ali, para eu tirar para mim. Eu não posso me preocupar com isso, irmãos. Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser me ajudar, Ele me ajuda. Aleluia, Jesus. A igreja precisa de algo? Se os irmãos quiserem ajudar, glória a Deus. Se também não tiver, glória a Deus. Mas a minha confiança está em Deus. Mas qual é o propósito para qual eu tenho que ter com os irmãos? Estimular no amor. Aleluia. Estimular no amor. Estimular no amor e nas boas obras. Aleluia. Nós devemos ter boas obras, porque vamos brilhar no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Como é que as pessoas vão ver Cristo em nós, se nós não tivermos boas obras, se não praticarmos o amor? Não tem como, irmãos. Então a igreja tem que se preocupar em estimular ao amor e às boas obras. E o 25, não abandonando a nossa congregação, como é de costumes de alguns. Aqueles irmãos judeus estavam sendo pressionados para sair e voltar para o judaísmo. Então muitos daqueles abandonaram a congregação. E o escritor de Hebreus vem exortá-los, dizendo: não, continue firme na sua profissão de fé. Antes, exortai-nos uns aos outros, e tendo mais, à medida que verdes que aquele dia se aproxima. Que dia é esse, irmãos? A volta de Cristo, a volta do Senhor. Devemos nos estimularmos, irmãos, exortarmos uns aos outros em amor, porque o nosso Senhor está às portas. Eu tenho que estimular você, eu tenho que segurar você, eu tenho que conduzir você, porque o tempo está afindando, irmãos. A porta vai se fechar. Se nós não estivermos unidos como igreja, suportando, perseverando na fé, unidos, vamos suportar? Não vamos não, irmãos. Isso que está aí vai piorar, irmãos. Já está se falando aí de uma nova epidemia que está vindo aí, irmãos. Você vai ver o que vai se levantar. Isso tudo Deus está permitindo para limpar a sua igreja. Quem vai para ficar de pé é a verdadeira igreja. Já estão se falando aí. Os Estados Unidos até alguns casos já se apareceu. Já está vindo aí. Então, o que é que nós devemos fazer? Um exortar o outro, um fortalecer o outro, para não, irmão, se escandalizar e abandonar a congregação, abandonar a convivência dos santos. Então nós devemos um estimular o outro em amor, nas boas obras. Vem, irmão, para cá, irmão. Não, nem pense em abandonar, não, irmão. Eu estou com você aqui, estamos juntos, vamos subir juntos. Então é isso que a igreja tem que se preocupar, irmãos. Temos os irmãos aqui. Eu vou me preocupar com dinheiro, irmãos? Eu vou estar ali, irmão, vem porque você dá um dízimo grande. Não, irmãos. Isso não é da consciência de um crente, não. O crente se preocupa com as almas. Aleluia. A gente está preocupado quando as almas vão subir. As almas estão bem cuidadas, estão sendo edificadas pela palavra. É isso que é a preocupação daquele que está na frente, irmãos. Infelizmente, hoje as igrejas estão loucas. Não se preocupam mais com as almas. Ela quer saber o dinheiro, quanto que se dá por mês. Mas como é que está a sua vida? Você está conhecendo a palavra, você está estudando, você está retendo conhecimento para no dia que a gente não puder ter mais conhecimento? Será que estão se preocupando? Os estudos bíblicos, a escola bíblica vem discernir a palavra de Deus para o que edificar. É complicado, irmãos. Se a gente não perseverar, irmãos, vamos ficar para trás. Agora, irmãos, vamos entender o versículo 25. Não abandonando a nossa congregação. Bora ver o que é que fala sobre isso. A palavra grega aqui significa ajuntamento, reunião solene. A congregação, irmãos, é o ajuntamento, é a reunião dos santos, é a união daqueles que conheceram a Cristo, aqueles que foram transformados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Porque, irmãos, não tem como você aceitar a se unir à igreja se Cristo não se transformar. Se Cristo não tocar em teu coração, se Cristo não estiver te chamando, não tem como. Você
Você vai ficar aqui dentro e diz: o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? Não, irmãos. Se você não tem um chamado do Senhor, se Cristo não está tocando no teu coração, não tem como você ficar aqui, irmãos. Então aqueles que estão aqui são ajudados pelo próprio Deus. Glória a Deus. A reunião solene é uma reunião importantíssima. Solene é algo importante, algo de muito valor. Então o culto ao Senhor, a reunião, é algo de grande valor. Glória a Jesus. Não se trata apenas de estar fisicamente presente, mas permanecer ligado no corpo de Cristo. Aleluia. Aqui você está fazendo parte do corpo místico de Cristo, irmãos. Glória a Deus. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Fazemos parte do seu corpo. A igreja é o corpo do Senhor. A igreja ali não é um grupo, não, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E todos nós fazemos parte deste corpo. Aleluia. Abandonar a congregação era um sinal de enfraquecimento espiritual. É risco de apostasia. Então todos aqueles que abandonam o corpo de Cristo, irmãos, eles levam o risco de enfraquecer espiritualmente. Por isso nós vemos pessoas que saem da igreja e não voltam mais, não conseguem voltar, porque eles enfraquecem espiritualmente, porque estão fora do corpo de Cristo, irmãos. Foram desconectados. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Aquele ramo que está nele, esse dá muito fruto. Mas aquele que não dá, o Pai corta, se seca e são pegados e lançados ao fogo. Não tem utilidade. Então quando você sai do corpo, a tendência é secar, irmãos. Não tem como. Temos um exemplo aqui de um irmão que nos abandonou, nunca mais botou o pé aqui. Me vê na rua, não, tal dia eu vou lá. Não tem como vir, irmãos. Não tem. Porque secou, está seco. Não tem mais como conectar na videira, irmãos. Não tem mais força de vir à igreja. Quando pensa em vir, acontece algo, ou busca, chama para outro canto, faz outra coisa, não consegue vir, porque foi cortado, irmãos. Então, para que nós não sejamos cortados, devemos estar conectados na videira, irmãos. Por que eu tenho que ficar na videira? Porque eu preciso do néctar que sai do caule para me alimentar, irmãos. Eu preciso daquela seiva que sai para me alimentar, para que minhas folhas fiquem verdes, para que eu possa dar o fruto no tempo certo. E que néctar é esse? Que seiva é essa? A palavra de Deus, irmão. Então, se eu estou no corpo de Cristo, eu estou sendo alimentado pela palavra de Deus constantemente. Por que é importante se reunir? Porque é aqui que nós estudamos a palavra, é aqui que você abraça o seu irmão, é aqui que você ora com o seu irmão, é aqui o momento que você está junto com o seu irmão. Glória, glória. E o amor de Cristo está nos rodeando, nos alimentando, nos sustentando. Mas, irmãos, Deus se manifesta quando os crentes se reúnem. Deus se manifesta quando a igreja está unida, conectada, num só caminho, que é Jesus Cristo. Ali a manifestação do Espírito Santo. Então é importante, porque se eu desviar, eu posso ter o risco de ter um esfriamento espiritual ou uma apostasia. O que é uma apostasia? O abandono deliberado e definitivo da fé em Cristo ou dos princípios do Evangelho. Vem o esfriamento, a minha vontade de estar na igreja não está mais quente, e a tendência é abandonar tudo, deixar tudo para trás, e aí a apostasia cai sobre mim. O que é? O abandono da fé. Morreu, está seco, não presta mais. A fé em Cristo não foi planejada para ser vivida sozinha. Não existe isso, irmãos. A fé no Senhor Jesus Cristo não foi planejada para você viver só. Nós fomos planejados para ficar em união, em um só corpo, unidos em um só propósito.
Continuando, irmãos, ó. Como é de costume de alguns. Versículo 25. Já no primeiro século, havia pessoas que se afastavam por medo de perseguição. Se tornavam espiritualmente frias. Acreditavam que podia viver a fé sem comunhão. Não existe isso. O texto mostra que isso não é um comportamento novo, mas sempre foi espiritualmente perigoso. Então, se nos arrancamos de dentro da igreja, se sairmos da igreja, isso é muito perigoso, porque o abatimento, a frieza, ó, você vai ficando morno e acaba morrendo espiritualmente, irmãos. Por ser morto espiritualmente, que manifestação de Deus irá na sua vida? Não tem como, irmãos. Antes, exortando-nos uns aos outros. Olha o que nós devemos fazer. Exortar. O que é exortar? É você animar o irmão. É você dar impulso ao irmão. É você pegar na mão do irmão ó, e puxar. Bora, irmão, vem comigo. Não fica parado, não. A caminhada é longa. Nós temos que continuar andando. Isso é exortar. Antigamente eu pensava que exortar era brigar, era forçar. Não, irmãos. Aí depois que eu vim estudar o que era exortar é só você impulsionar o irmão. Você viu, o irmão parou, estou cansado, bora, vou com você, bora nós dois. Isso é exortar. A palavra ademoestar significa exortar, encorajar, corrigir com amor. Olha o que você tem que fazer, irmãos. E isso é para toda a igreja. Não é só para mim, não, irmãos. Principalmente para mim, porque estou na frente, mas para toda a igreja. Você tem que exortar, encorajar, corrigir com amor. Veja, irmãos, que todo princípio é o amor. Se eu não te amar, eu não vou te exortar. Se eu não te amar, eu não vou te encorajar. Se eu não te amar, eu não vou te corrigir. Então o princípio de tudo é o amor. A base da igreja é o amor. A igreja é um ambiente de cuidado espiritual mútuo. A igreja é um ambiente que se cuida de todos. Todos cuidam de todos. Todos têm que se unir em um só propósito, um ajudar o outro. Não é só eu não, irmãos. Todos nós fomos levantados por Deus para um estar ajudando o outro. É como uma corda de caranguejo, irmãos. Um agarrado no outro. Onde a gente for, vai um agarrado no outro. Se o irmão está doente, eu tenho que orar por ele, irmãos. Eu não tenho que pedir, o irmão pedir para orar, não. Ó, o irmão de Genivaldo estava doente. O que a igreja faz? Orar, clamar a Deus pela melhor do irmão. Estou junto, estou agarrado com ele. Ó, o irmão ali perdeu o trabalho. Vamos orar por uma porta de emprego para aquele irmão, porque o irmão tem contas a pagar. Então, irmãos, esse pensamento em eu me preocupar com você tem que ser mútuo. O que é mútuo? No meio de todos, toca em todos, fala com todos. Não apenas de culto. Nós vemos aqui cultuar a Deus, sim, mas o propósito maior é o amor, é eu me preocupar com você. Irmão, como é que você está? Tudo bem? E a casa está bem? As contas estão pagas? Está precisando de alguma coisa? Nós vamos cultuar a Deus, expressar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, mas acima de tudo, eu me preocupar com você. Meus olhos ir sobre você. Eu tenho a preocupação de saber como é que você está. E tendo mais, à medida que verdes que aquele dia se aproxima. Aquele dia refere-se ao dia do Senhor, a volta de Cristo, o juízo final. Quanto mais o fim se aproxima, maior deve ser a vigilância. Devemos estar atentos, irmãos. O mundo está falando, está anunciando. A palavra diz que a natureza geme
geme de dor, esperando a manifestação dos santos. O que é a manifestação dos santos? A volta de Cristo, onde seremos chamados por Ele, glorificados. Então, toda a criação geme, esperando a volta do Senhor. Então, os sinais estão aí, são claros, irmãos. Então, o que nós devemos fazer? Quanto mais o fim se aproxima, maior deve ser a vigilância. Estar vigilante, aguardando a volta do Senhor. E o que eu faço aguardando a volta do Senhor? Me preserve em santidade. Me preserve aguardando o meu Senhor. Busco o que é de cima. Me preocupo com o que é de cima. Aqui da terra, já estou morto para isso. Eu me preocupo com o que é de Deus, porque estou esperando a volta do meu Senhor. Mais necessário é comunhão, mais urgente é o encorajamento entre os irmãos. Sabendo que o Senhor está às portas, eu tenho que ter mais comunhão com o meu irmão, estar mais perto do meu irmão, a igreja mais unida, a igreja se preocupando um com o outro, a igreja edificando um ao outro, irmãos. Não pense que esse é só trabalho do meu irmão, do meu não, irmãos. É trabalho de cada um de nós, todos nós que entregamos a vida a Cristo, nós devemos edificar o nosso irmão. Devemos estar um exortando o outro, irmãos. E sabendo que o Senhor está às portas, mais urgente é encorajar entre os irmãos. Trazer coragem, irmãos, fica de pé. Irmão, não desiste. Irmão, vem para aqui. Vamos ficar juntos. Irmão, vamos estudar a palavra. Vamos orar juntos. Sabendo que o Senhor está às portas. Isso nos chama a atenção, irmãos. Em estar mais em comunhão, mais se preocupando com o nosso irmão, mais vigilantes em oração. Jesus diz: orai e vigiai, para não cair em tentação. Ensino central do versículo Hebreus 10, 25. Vamos ver o que esse versículo nos ensina. A comunhão cristã é uma ordem, não opção. A igreja de Cristo, a reunião dos santos, é uma ordem de Deus. Isso não estamos aqui por opção, irmãos. Não temos que fazer, vamos nos reunir ali. Não, nós estamos aqui cumprindo uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Aqui uma ordem que vocês têm que cumprir. O isolamento espiritual enfraquece a fé. Não coloque sua mente em você querer viver Cristo sozinho. Não coloque, que isso vai lhe enfraquecer. Você dá um passo fora do corpo de Cristo, irmãos, você está aniquilado. E é isso que o diabo está implantando, crente desigrejado. Isso não existe, irmão. Isso é coisa do diabo. Porque quando você dá um passo para fora, o mundo se levanta contra você. Você sozinho vai combater? Você vai ter força para combater algo espiritual sozinho? Sem a oração do seu irmão? Sem a comunhão dos santos? Não tem como, irmão. Você vai ser um alvo fácil. Porque os desejos carnais vão começar a ferver dentro de você. As coisas vão se bater na sua frente, bandejas vão se aparecer de uma hora para outra, e você não vai resistir. Você está fora da cobertura da igreja, da oração dos santos, você não resiste. Então, irmãos, o isolamento espiritual enfraquece a fé. A igreja prepara o crente para perseverar até o fim. Olha o papel da igreja. O papel da igreja hoje foi tirado. A igreja hoje é outra coisa. Mas a verdadeira igreja prepara você para perseverar até o fim, aguardar a volta de Cristo, irmãos. Nós devemos estar aqui, irmãos, ansiando pela volta do Senhor. A gente aqui pensando, eu vou ganhar um carro, eu vou ter um trabalho bom, eu vou ser curado da minha doença. Não, irmãos, o propósito da igreja é aguardar a volta do Senhor, e isso juntos, firmes, sem botar o pé para fora, aguardando a volta do Senhor. Por quê?
Ó, Mateus capítulo 24, 13 diz, ó, mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. Como é que você vai suportar sem igreja? Como é que você vai suportar sem oração dos santos? Como é, irmãos? Você vai ficar até o fim sozinho? Não tem como, irmãos. Não tem como. Você vai ser um alvo fácil dos demônios. Ó, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas estas coisas, que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala com a igreja de Esmirna, que estava passando por grande tribulação. E o Senhor diz, ó, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Glória a Deus. Irmãos, a nossa perseverança não é por carro, não é por dinheiro, não é por uma pedra de ouro. Não, irmãos, isso são coisas corruptíveis. Nós perseveramos pela coroa incorruptível, a qual será nos dada. Eu creio. Você está deixando o mundo para trás. Não é por causa de coisas do mundo, não, irmãos. São por coisas espirituais que irá se revelar na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que será um fechar e abrir de olhos, e estaremos com o nosso Senhor. Aleluia. É isso que nós estamos perseverando, irmãos. É isso. Nós não podemos tirar os olhos disso, irmão. Se tirarmos os olhos disso, ó, o mundo nos dá uma rasteira, já foi, irmão, já perdeu. O daí já foi. A volta de Cristo torna a comunhão ainda mais essencial. A nossa união aqui, irmãos, a nossa perseverança é pela volta do nosso Senhor, irmãos. E isso nos dá fortaleza, isso nos fortalece para a gente continuar firmes e um só propósito, irmãos. Um resumo, irmãos, ó. Participar da igreja protege contra o engano. Você dentro da igreja, você está protegido pelo engano do mundo, pelo engano dos falsos profetas, pelas falsas religiões. Então a igreja te protege do engano. A comunhão fortalece em tempos de crise espiritual. Quando o negócio aperta, quando o dia mal chega, nós corremos para onde? Para a comunhão dos santos. Glória. Pedir oração. Como eu disse aos irmãos, quando eu vou pregar em qualquer lugar, irmãos, ora por mim, irmãos, que eu vou pregar em tal lugar. E eu confio nas orações dos irmãos. Verdade, Deus. E é lá que me fortalece espiritualmente. Glória. É lá que ó, o poder de Deus desce. Porque tem gente intercedendo por mim. Tem gente que desceu o seu joelho pedindo por minha vida. Pedindo para que o Espírito Santo se manifeste. Então, irmãos, ó, a comunhão fortalece, ó, em tempos de crise espiritual. Quem se afasta do corpo se expõe ao enfraquecimento da fé. Não pense, irmãos, que você vai ficar de pé fora de Cristo. Não pense. Não é fora de mim, não, irmãos, é da igreja. Não pense que você vai ter força fora desta comunhão. Porque não vai, irmãos. Não vai. Irmãos, a todo momento o nosso corpo pede para voltar para lá, ó. O mundo, irmãos, a todo momento, a carne, para de orar para tu ver, para de vir para a igreja para tu ver quando tu vai. Se a vontade começa a se levantar ali, ó, e aquilo te domina que você nem vê, né? Então, se nós não estivermos no corpo de Cristo, ó, estamos enfraquecidos na fé. É na igreja, irmãos, que você se fortalece. É aqui que a oração dos santos são ouvidas, irmãos. Você ora na sua casa, sim, Deus ouve. Mas aqui, quando nós nos reunimos, o Espírito Santo está sobre nós, irmão. Glória a Deus. Deus está aqui, irmão. É neste lugar, não estou dizendo no ambiente, não, irmão. Eu estou dizendo quando nós nos reunimos. Podia ser debaixo de uma árvore ali, ó.
mas nós paramos ali para adorar a Deus. É ali que manifesta o poder de Deus. Glória a Jesus. Então, que o Espírito Santo de Deus possa falar no teu coração, te fortalecer, para você nunca pensar em botar o pé para fora aí, irmãos. Em nome de Jesus.